Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais resenha de Boys Love para vocês. Aqui nós voltamos a falar então de Tailândia, mas saindo um pouco da GMM TV. Vamos falar, vocês estão vendo aí no título, do BL You're My Sky, que foi exibido em 2022. You're My Sky foi exibido entre janeiro e março de 2022 pela GMM One 31 e WeTV. A história conta sobre Thorn, estudante do primeiro ano e que é apaixonado pelo seu amigo de infância Tupfa. A história basicamente é o seguinte, essas histórias básicas assim de escola, principalmente, né? O Thorn acaba entrando para a escola, para aquela escola especificamente, e o Fa é o veterano. Eu acho engraçado que lá, pelo menos na tradução que a gente tem, que a gente recebe, né, que eles chamam muito as pessoas que são mais velhas na escola de sênior ou de idoso, né, no caso a tradução. Então eles são o sênior. Por eles serem mais velhos, eles são o sênior dos mais novos, né, e tem até pronúncias ali especificamente para isso. Então o Thorn entra para essa escola, vê que o Fa é o veterano dele, até dado momento ali a coisa é tratada como um fingimento, né, deles falarem que eles não se conhecem inicialmente. Eles tiveram uma infância juntos, né, Thorn e Fa, eles eram amigos de infância, o Fa sempre passava na casa do Thorn para conversar com ele, e os dois sempre foram amantes do basquete. E aí eles acabam se envolvendo, né, de amizade, eles acabam também jogando num clube ali da cidade, e quando o Fa entra pra escola, o Thorn fala que quer muito jogar com ele depois, né? Quer muito manter este contato. Especificamente eu entendo ali que eles não mantiveram esse contato inicialmente, e na hora que os dois se encontram na escola, o Thorn tenta manter este contato, o que é impedido pelo Fa. Ele não gosta, ele não quer ter este contato, e ele diz que não faz parte mais do clube de basquete. A ideia do Thorn é fazer com que o Fa se apaixone novamente pelo basquete, né? Então que o time deu uma melhorada, né? Porque o time sempre foi ruim desde a época que o Fa entrou ali. Ele quer porque quer mudar isso, né? O Thorn quer muito mudar essa história para que o clube ali possa ser um clube melhor, com mais desenvoltura, com gente que realmente gosta de jogar o basquete, para que eles possam disputar ainda outras competições. O Fa se mostra uma pessoa muito difícil, muito complicada, que não está aberto a qualquer tipo de diálogo, e o Thorn tenta dar aquela forçada. A gente também vê nesse contraponto de que essa história do Fa não querer mais estar no clube de basquete também tem a ver com situações do passado, né? Então a gente vai entendendo ao longo da série que não é bem exatamente só porque ele não quer jogar porque não tem um time bom. Não, é porque em dado momento ele queria ser um grande jogador de basquete e jogar num grande clube, e ele não teve essa oportunidade. E uma coisa que é bastante interessante da série, que eu destaco também, é que nós temos dois casais secundários na história. O primeiro é o Ai, que é o amigo do Fa, e o Saen, amigo do Thorn. O Ai, ele é um cara centrado, que quer fazer uma coisa diferente, que quer viajar para o Japão para poder fazer a sua faculdade, se não me engano, ficar um tempo no Japão para poder estudar. E o Saen é o amigo atrapalhado, que se apaixona pelo Ai, mas que é aquele amigo atrapalhado, que faz as coisas de modo desorganizado, e que se cria ali uma situação bastante interessante, né? Ele tenta ao máximo se aproximar do Ai, conquistar o coração, que também é duro do Ai. O Saen faz de tudo, mas parece que a coisa não vai. No caso, a gente percebe ao decorrer da série que o Ai teve poucos relacionamentos, e que aquele ali poderia ou seria o seu primeiro relacionamento com um homem. Então, de que aquilo para o Ai é uma coisa bastante complicada. Por mais que para o Saen possa ser uma coisa mais aberta, né? Ele sabe que o Thorn gosta do Fa, que eles poderiam ter um relacionamento juntos, mas que ele tenta cada vez mais forçar o Ai a se abrir a essa história, né? Se abrir a esse sentimento. Ele não desiste, né? Ele pegou essa paixão pelo Ai, então ele quer fazer. O segundo casal é o Dom e o Vi. Essa história eu acho mais complicada. É uma história mais
mais difícil da gente assimilar que vai ter um futuro brilhante. Dom é namorado da irmã do Vi. Eles são colegas de disputa de atletismo. O Saen jogava futebol, só que o Ai não era do esporte. E o Dom e o Vi são colegas de atletismo. Eles fazem parte da equipe de revezamento da escola. E aí eles acabam tendo que treinar juntos e eles são os pares para se trocar, né? Porque você vem com um bastão, né? Com um tipo de bastão, corre por uma determinada distância e você tem que passar esse bastão pro cara da frente sem derrubar o bastão no chão. O que acontece? Dom e Vi acabam se tornando essa dupla de troca de bastão. No caso, quando começa essa situação toda, eles não têm nenhum tipo de envolvimento, nenhum tipo de gosto. Ao passar do tempo, quando a coisa começa a aflorar e quando essa situação começa a ser mais que uma amizade, isso aí já começa a complicar. E aí, ao decorrer da série ali, a gente vai vendo que esse relacionamento não é um relacionamento que vai dar certo. É uma situação que ela não pode ser aflorada, né? De que ela não pode acontecer, porque o Dom está lá namorando a irmã do Vi, né? No caso, o Vi tá gostando do cunhado. O Vi gosta primeiro, a gente percebe que o sentimento inicialmente vem do Vi, e o Dom vai criando também esse relacionamento, essa vontade durante a série. Mas é uma situação bastante complicada para os dois. O que eu vejo da série em si? A gente tem bastante situações ali que são interessantes. A gente vê questões, por exemplo, do crescimento do amor, da corrupção no esporte, da própria luta ali deles para formarem um grupo forte, para que o esporte seja uma coisa muito importante na vida deles, e claro que eles não deixem o estudo de lado, né? Mas que o esporte seria uma grande influência para eles continuarem a viver, continuarem a ser pessoas tranquilas, a serem pessoas que se dedicam para alguma coisa. Então que o esporte seria este grande momento. E de todo o desenvolvimento de uma pessoa, né? O desenvolvimento seja no relacionamento, seja o relacionamento na escola, seja com amigos, o crescimento da pessoa saindo da vida de adolescente e entrando na vida adulta. Me incomoda um pouco a expressão dos atores. Alguns são bem mais contidos do que os outros, só que eu não sei se isso é a ideia da série ou se os atores mesmo que estavam mais retraídos. Em dado momento eu não entendia muito bem isso, né? Pode ser que era a ideia da série, mas eu acho que poderia ter tido um pouquinho a mais do sentimento e também da expressão. Porque você não sabe exatamente se aquilo é uma timidez ou se foi proposital, ou se o próprio ator não tem esse discernimento de fazer uma expressão melhor. Então, para mim, fica às vezes um pouco complicado da gente ir para frente com a história. Mas é uma série que eu indico bastante. A gente tem os conflitos, né, de todos eles, esse crescimento do relacionamento entre o Thorne e o Fa. Só que eu tenho assim uma parte negativa para falar da série. Eu esperava um desenvolvimento melhor do Dom e do Vi. É o casal que me incomodou inicialmente de existir, mas é um casal que no final que eu queria que tivesse um futuro diferente. Não precisava ser um futuro junto, simplesmente pela situação em si, por mais que depois a gente tenha uma certa liberdade desse casal, mas que tivesse, sei lá, um final diferente. Ficou uma incógnita. Não sei se posteriormente a gente poderia ter um spin-off com os dois, mas ficou uma incógnita. O que vai ser agora daqui pra frente? Não vai acontecer, vamos ficar do jeito que tá, larga a mão, deixa assim mesmo. E eu esperava mais desse casal, porque no fritar da situação toda ali foi um casal que eu gostei bastante de ver, de que poderia ter um desenvolvimento melhor e acabou do jeito que acabou. E eu gostei também do casal principal. Eu acho que os dois atores entregaram bem, por mais que eu goste mais da interpretação do ator que fez o Thor do que do cara que fez o Fa. Isso não tira o mérito da série, que é muito boa. Eu gostei bastante, indico, por isso que eu tô trazendo essa análise aqui pra vocês. E vale bastante a pena pra quem quer ver questão de futebol, de corrupção no esporte, do crescimento do atleta dentro da quadra, dentro do seu esporte, e também rir um pouquinho com a comédia que tem ali de You're My Sky. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu falei aqui pra vocês, e se eu faltou alguma informação pra dizer aqui, comenta aqui embaixo pra eu saber, ok? Siga as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Também quero saber de vocês
mas qualquer outro BL, drama que vocês quiserem que eu traga aqui para o canal, que eu traga aqui para o canal, podem indicar aqui nos comentários. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.